No ar, mais um episódio do nosso podcast Mais Brasília. Toda semana a gente recebe um convidado trazendo histórias inspiradoras e principalmente falando sobre a nossa cidade, falando sobre Brasília. E hoje não podia ser diferente. Mas antes de eu chamar a nossa convidada, quero te fazer um convite especial para você nos seguir no Instagram, @MaisBrasíliaOficial, e também na nossa página, no nosso canal no YouTube. Você vai poder conferir todas as entrevistas, inclusive a de hoje, na íntegra. Mais do que cortes, tem muito conteúdo interessante que vale muito a pena. Hoje vamos receber uma mulher inspiradora. O nome dela, Thaisa Francischini, empreendedora, design de calçados, esposa, mãe, e transformou um carro em uma loja itinerante e hoje comanda 8 lojas no Distrito Federal e também em Goiânia. Vamos conhecer a história de superação, toda a criatividade e a visão de negócio que ela tem. Thaisa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ao Mais Brasília. Satisfação estar aqui com vocês. Thaisa, você é aqui de Brasília? Sim, nascida em Brasília. Qual cidade? Eu nasci na Asa Sul. Na Asa Sul. Na Asa Sul. Seus pais são daqui também? Não, meus pais são de São Paulo e eu nasci logo que eles chegaram em Brasília. Então, sou filha de Brasília. Bom, sua marca, Thaisa Francischini, marca de calçados. Sim. Por que você escolheu trabalhar com calçados? Então, na verdade, não foi uma escolha minha, assim, uma escolha primeiro. Eu fazia faculdade, estagiava, ganhava pouquinho e estava insatisfeita com toda essa situação. E na época, acontecia muito do pessoal trazer roupa, bijuteria para vender e tudo. E eu pensava numa coisa diferente. Então, veio realmente a ideia do calçado. Eu conhecia algumas cidades que tinham polos calçadistas, alguns, né, na época tinham shoppings de calçados nessas cidades. E eu falei, tá aí uma oportunidade, vou trazer para vender, né, esse produto, porque eu tenho um pouco mais de facilidade de acesso a esses locais. E foi assim que começou. Trouxe para vender no meu carro. E aí, visitava, né, faculdades, tinha muito de ir para ministério, academia, hospitais. Onde tinha mulher, a gente estava levando sapato. Qual o carro que você trabalhava no início? Eu tinha um Peugeot 206. Aí abriu o porta-malas. Abriu o porta-malas e ia que ia, né? E a gente, às vezes, ia também na casa das pessoas, levava os produtos em malas, arrastava a mala. E na época também existiam os mercados alternativos, ainda existem, né? Mas eles eram muito fortes em Brasília, como BSB Mix, Feira da Lua. E depois de um tempo, nós começamos a fazer também esse tipo de mercado alternativo, esporadicamente. Mas para calçado não dá muito certo. Calçado é difícil de carregar, ocupa muito espaço, você precisa das prateleiras. E eu não tinha toda essa estrutura. Então, foi mais ou menos por aí. Quando você começou, falou assim, eu vou vender sapato, vou andar no meu carro, como é que foi a aceitação da sua família? Falou assim, ela tá louca, não faz outra coisa. Como é que foi esse processo do início? Não foi, assim, foi um pouco difícil, porque eu fazia o UNB e o AG. Eu fazia 2 faculdades públicas, mas eu já estava insatisfeita. Porém, graças a Deus, na minha família, o meu pai tinha um bom conhecimento, o meu pai trabalhava como diretor financeiro de uma empresa e ele me apoiou. Ele me apoiou desde o começo. A minha mãe também me apoiou muito, porque a minha mãe tinha esse espírito, embora ela não tivesse empreendimento, né? Os pais dela, na infância, tinham alguns negócios e ela sabia lidar um pouco com isso. Então, eles me apoiaram. Pelo contrário, a parte social, os amigos todos falam, você é louca, né? Você está largando 2 faculdades, um estágio na sua área, você vai vender sapato na rua, você não precisa disso. Então, dentro da minha casa, eu tive mais suporte do que fora da minha casa, por incrível que pareça. Olha, você chegou a concluir os cursos? Não, eu comecei 7 faculdades e não terminei nenhuma. Nossa! Sendo que 2 delas foram públicas e bem passadas e fui até praticamente o último semestre. Mas qual curso? Tinha a ver com a sua área hoje? E depois eu fiz particular, aí eu fiz moda, mas eu não cheguei a concluir. Mas eu comecei com pedagogia e administração, né, de empresas. Tinha a ver, porque era administração de empresas, querendo ou não, era empreendedora. Mas eu acabei travando essa parte aí na minha vida. Não dava mais para conciliar. O negócio crescia demais, demandava muito do meu tempo, eu não conseguia me dedicar ao estudo. E até que um dia alguém falou para mim, Thaisa, vale a pena? Você está fazendo isso para quê? Né? E realmente não fazia sentido mais me empenhar nessa questão dos estudos com as empresas, né, evoluindo como estavam. Você acredita que essas 7 faculdades que você começou te ajudaram a você ter a sua visão de negócio hoje? Porque você transitou por várias áreas, vários setores, né? Isso. Eu acho que foi mais para satisfação pessoal. A faculdade, ela te ensina muita coisa, mas hoje eu acredito que é um pouco diferente. Na época que eu fiz, tinha muito tabu com relação ao empreendedorismo. Você fazia uma faculdade de administração e ninguém te ensinava a abrir uma empresa. Eu espero que hoje seja diferente.
tá? Mas na época que eu fiz, cheguei a ouvir de uma professora na UNB, e por isso que eu até larguei a UNB, se você quer ser sacoleira, dá espaço para alguém que quer se formar de verdade. Olha. Então, aquele dia eu falei, aqui não dá mais para mim, né? A faculdade ela é muito boa, mas depende muito do que você quer seguir. Sim. No meu caso, eu sempre fui mais expansiva. A faculdade não me cabia pelo jeito que eu pensava. Então, realmente não fazia mais sentido para mim. Mas ela é muito boa, dependendo da sua área e daquilo que você precisa. Eu já tinha uma base, como eu te falei. Meu pai sempre falou de negócio em casa. Muito nova, eu li Pai Rico, Pai Pobre, Arte da Guerra. Então, ali com 12, 13 anos, eu tive acesso a muitas coisas que as pessoas só vão acessar na faculdade, né? Então, não fazia tanto sentido para mim. Então, desde pequena, você tinha essa veia empreendedora? Sim. Ou ela foi se desenvolvendo aí Não, ao sempre longo? tive. Eu fazia pulseira para vender na escola. Novinha? Novinha, tipo assim, 9, 10 anos. Eu sempre pensava, eu entrava num lugar e falava assim, como que esse negócio funciona? Né? Quantas pessoas estão trabalhando aqui? Então, isso tudo foi, né? A cabeça ainda é muito imatura, mas isso foi amadurecendo. E eu tinha essa curiosidade, eu tinha essa coisa que vinha de dentro mesmo, né? De querer entender como os negócios funcionavam, como que eles se sustentavam. E tinha uma vontade também. Eu tinha uma vontade de fazer, né? Crescer, ir para frente, enfim. Como é que foram as primeiras negociações? Você falou assim, eu vou decidir, vou vender sapato. Aí você foi atrás dos fornecedores. Como foram as primeiras negociações? Na verdade, foi assim, né? Eu já namorava o meu atual marido e eu falei, ó, tem que começar um negócio, não tenho dinheiro. Fazia estágio. Na época, acho que uma bolsa de estágio era R$490. Ele falou, olha, ele também não tinha muito dinheiro. Ele falou, primeiro, eu tenho um cartão de crédito com R$2.000 de limite. Vai lá e compra R$2.000 de sapato e traz. Aí eu fui com esse cartão de crédito emprestado e usei o limite dele para comprar esses R$2.000 de sapato, morrendo de medo de não conseguir vender e pagar, né? Mas aí eu usei esse cartão de crédito, comprei R$2.000 de produto. Mas eu comprei picado, assim, né? Como eu falei, eu fui nesses shoppings calçadistas, que hoje já é mais difícil de existir. Comprei alguns pares de calçado e trouxe e fui oferecer para as amigas. E aí consegui vender, paguei o cartão dentro do prazo, graças a Deus, ali na primeira venda. Teve vezes de eu não conseguir pagar tão rápido assim não, tá? Mas na primeira deu certo. E isso foi escalando. Aí eu fui vendo o que vendia mais, porque o sapato ele tem essa particularidade, são muitos tamanhos. Então, se você traz sapato 34 e você vai mostrar para uma pessoa que calça 36, não faz sentido. Se você traz um sapato de salto, mas você vai vender num lugar que o povo só usa baixinho, não faz sentido. E você vai aprendendo a ler o gosto do seu cliente, a necessidade do seu cliente com o tempo, né? Então, as primeiras negociações foram muito, vamos falar, muito rudimentares. Eu comprei um produto que estava exposto de uma loja de ponta de estoque, tipo assim. E depois isso foi escalando. Mais para frente, a gente vem com uma estrutura melhor de negociação. E quando que você percebeu, você estava vendendo bastante, até uma quantia razoável, tenho que abrir a minha primeira loja física? Como é que foi essa decisão? Como eu te falei, o sapato ele é difícil de trabalhar porque você tem muitos tamanhos, né? Então, eu não cabia mais no carro. Não cabia mais no carro, era muita coisa para carregar, era muito peso. Passei por algumas situações constrangedoras também, porque é complicado, você está na informalidade, né? E você fica sujeito a todo tipo de problema. E aí, pensei, ou eu abro a loja ou eu paro. Eu ainda tinha, eu era muito nova, não tinha minha família, não tinha minha casa, não tinha nada, né, assim, para sustentar, então eu tinha esse poder. Falei, ou eu paro, né, aqui, ou eu abro uma loja. E a gente achou uma lojinha pequenininha. Na época existia também um problema que você precisava ter um endereço comercial físico para ter um CNPJ. Eu precisava ter um CNPJ já para ter acesso para comprar outros produtos. Então, veio essa primeira lojinha, era bem pequenininha, em um prédio bem simples lá na Asa Norte. E aí eu fui lá na Feira da Torre, comprei lá com o cara as prateleiras, a gente que montou, e foi bem simples mesmo. O curioso é que essa loja ficava montada de dia, 6h30 da tarde, eu desmontava ela inteirinha para a porta do CEUB, com todos os produtos, botava em cima do carro para vender na porta do CEUB. No outro dia, chegava lá cedinho, montava a loja todinha de novo, porque a loja não se sustentava, não tinha funcionário, era só eu e Deus mesmo. Minha mãe me ajudava, né, às vezes, mas na época minha mãe morava um pouco longe. E a gente foi indo assim, me dividia, à noite ia para a faculdade, às vezes ainda, dava um jeito aqui e tudo, mas foi indo assim mesmo. Quanto tempo mais ou menos durou essa correria sua? Então, ela não durou muito tempo não, porque daí chegou no momento que falou, poxa, não está dando lucro, está dando muito trabalho, isso daqui não vale a pena. Que foi o momento que eu virei e falei, então vamos vender todo esse estoque por um preço, né, mais baixo, um preço praticamente de custo, só para não ficar tão no prejuízo. Até o final do mês a gente fecha a loja, não vence nem mais um aluguel. E aí foi muito interessante, porque era uma hora do almoço, eu tinha conversado na época com o meu noivo, e eu falei, vou colocar então essa promoção aqui.
Logo em seguida entrou uma moça na loja e falou, a gente acabou de começar uma promoção, né? 2 pares por R$100. Ela falou para mim assim, nossa, eu nunca imaginei que eu ia comprar um par de sapato por R$50. Porque hoje a gente tem várias lojas de bons preços, mas naquela época não tinha. E ela ficou muito impressionada. E aquilo fortificou na minha cabeça. E o mais interessante é que em poucos dias a gente tinha vendido todo aquele estoque. Então, eu peguei e falei assim, e se eu mudar a estratégia? Aí eu fui bater na porta dos fornecedores e falei assim, olha, o que você tem de produto que você consegue me vender até tal valor? Porque aqueles produtos que eu vendi, eu tomei prejuízo, não estava ganhando dinheiro. Eu paguei praticamente o valor que eu vendi. E aí os fornecedores falaram, olha, eu tenho isso aqui que ninguém compra, eu tenho isso que está parado. E com aquilo, eu comecei a ter uma loja de preço único, com um preço mais acessível, e foi começando a escalar. Até hoje você tem essa política de trabalho, de preço, ou não mudou? Não, o preço continua sendo único. O preço continua sendo único, a gente só muda quando tem bota, né? Porque bota é um produto completamente diferente. Mas, então, o preço é um só. A gente não... É muito mais fácil você vender. O cliente, ele compra o que ele gosta. Ele não compra escolhendo por preço. Isso, para mim, faz toda a diferença. Porque quantas vezes você está com orçamento apertado, você vai numa loja e ama um produto e você leva outro porque ele não cabe no seu orçamento. Então, a experiência do cliente é muito melhor, do meu ponto de vista. Se ele pode escolher sem se preocupar com o valor, ele já sabe, eu vou entrar na loja da Thaís, eu vou gastar tanto, né, se eu comprar um par. Então, dentro disso daqui, eu posso escolher qualquer um desses pares. Hoje, a Thaisa Francischini é uma marca. É uma marca. Quando que você decidiu, eu falei assim, vou ter que montar minha própria marca, vou desenvolver os meus próprios modelos, como é que foi isso? Então, foi bem interessante, porque quando eu comecei a comprar esses produtos de ponta de estoque, de início tinha muito. Só que o negócio começou a escalar e as pessoas começavam a comprar muito, 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 muito. Chegou uma hora que nessas cidades não tinham mais ponta de estoque de sapato para comprar. Porque a ponta de estoque era aquilo que sobrava. Eu já tinha comprado tudo que tinha sobrado e aí eu estava sem alternativa. Eu falei, o negócio vai acabar aqui. Era um negócio que tinha data certa para acabar. Acabou a ponta de estoque e não tinha mais. E aí foi muito interessante, porque eu estava numa fábrica, conversando sobre isso com um fornecedor, e de repente eu vi lá no fundo, assim, vários rolos de materiais bem empoeirados, assim, e eu perguntei para ele, o que é isso aqui? Ele falou assim, é material que não vende, é material que eu comprei errado, é material que é cor que eu pedi, um rosa, veio um vermelho, que é um vermelho que ninguém quer. Eu falei, tá, com esse material aí, o que você consegue fazer que encaixa no meu preço? Aí ele olhou para mim e falou, dá pra gente juntar essa sola aqui, dá pra... E aí ali eu comecei a montar o primeiro produto. E aí a gente montou os primeiros produtos, e ele falou, que marca que coloca? Eu falei, bom, eu vendia na rua, todo mundo me conhecia por Thaisa. As minhas primeiras clientes foram as minhas amigas, sempre me conheceram de Thaisa. Na fachada da minha loja está meu nome. Então vamos colocar o Francischini, né, para não ficar só, né, enfim, ficou entre Thaisa e Francischini, falei, vamos colocar o Francischini. E ficou, a gente tem então uma marca própria. Hoje o processo de produção já é outro, tá? Mas por muito tempo a gente comprou todo tipo de ponta de estoque de material para fazer sapato. E você que desenha os modelos? Isso, não é um desenho físico propriamente idealiza. dito. A gente hoje já pega um modelo e fala assim, olha, eu vou pegar esse salto aqui. Então, você tem os componentes dos calçados separados, né? O salto, a palmilha e o material que vai em cima, que a gente chama de cabedal. Então, a gente pega, junta e fala, ó, eu vou pegar esse salto quadrado, vou colocar uma frente arredondada, aqui em cima eu vou colocar uma tira assim. E aí, você tem um modelista que tira o modelo, né, propriamente falando, e aí, realmente, você tem uma imagem mais certa. Eu faço um rabisco. Tenho a ideia, o modelista aprimora, e aí a gente chega num produto. Mas todos os materiais, todos os acabamentos são escolhidos por mim, todas as combinações de materiais também. Por isso que eu falo, na loja não tem sapato feio, pelo menos para mim. Qual foi a sensação quando você viu o primeiro modelo idealizado por você? Falei, caramba, agora o negócio ficou sério. Não. Como é que foi? Foi isso não. Foi assim, caramba, eu preciso vender esse negócio, porque o rolo do material dava para fazer, vamos falar assim, 200 do mesmo modelo. Aí eu olhei para aquilo, pronto, eu falei, nossa, como é que eu vou vender 200 escarpão cor-de-rosa? Foi desespero, porque o empresário, ele tem que pensar na conta que está para pagar, mais do que na satisfação pessoal dele. Então, foi ali um momento de desespero, por incrível que pareça, né? Foi, tanto que nem tem foto, eu falei, tem que fazer vender, tem que fazer dar certo. Então, a gente fez dar certo ali, fui panfletar na rua, fui tentar outras formas para realmente fazer dar certo. Como é que você consegue equilibrar essa equação? Um design bonito, material de qualidade e esse preço acessível. Você tem que ter muito estudo, né? Enfim, você tem que estudar muito moda, você tem que buscar muito inspiração, referência. Menos é mais, e aí você
enfim, é pesquisa de mercado, porque dá para você fazer coisas muito boas, né? Com materiais que não são tão requisitados. Lógico que tem coisas que eu não vou conseguir alcançar. Às vezes o cliente me manda uma foto assim de um sapato de 2, 3 mil reais. Aí, Thaís, você faz igual. Eu falo, não dá para fazer igual, né? Porque a gente não tem acesso a tais materiais. Mas eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Então, eu acho que vai do conhecimento, tanto do material, como do mercado, do momento, da necessidade toda, né? Que envolve a operação. Do início para hoje, quando você já tem uma marca consolidada, um nome forte no mercado, o que mudou daquela Thaísa lá do início, no Peugeot, para hoje? Mudou muita coisa. Hoje, né, a gente está muito mais forte, fomos muito mais forjados, assim, porque realmente você ser empreendedor é desafiador. Você ser uma empreendedora mulher, com 18 anos... para você ter ideia, nem máquina de cartão queriam me dar lá no começo. Eu demorei quase 2 anos para conseguir a primeira máquina de cartão. Caramba. Hoje é fácil, né? Mas naquela época, o povo nem abria a porta do banco para mim. Então, assim, mudou muita coisa. Eu acho que a gente vai ficando mais cascuda, assim, e aprende, né, como lidar com as coisas, com todos os desafios que vão acontecer. Então, entre lojas alagadas, assaltos e tudo, você vai aprendendo e vai se fortalecendo e vendo que nada é para sempre. Né? Entre você, pandemia, quase falir, quase fechar, loja que abre, loja que fecha, dá para você se reerguer, dá para você construir uma história e você saber que aquilo que você construiu em você, né, é que realmente faz a diferença. Porque hoje, se você tirar tudo, né, me levar para um outro país, me colocar em um outro lugar e falar, você precisa vender isso. Tem coisas que eu vou conseguir usar e vão me fortalecer e vão me ajudar realmente a começar um negócio do zero em outro lugar. Então, esse conhecimento, que é o conhecimento da vida mesmo, sem dúvida, aumentou muito nesses 18 anos. Tem alguma história engraçada da época que você vendia sapato no carro? Alguma história inusitada que ficou marcada na memória? Olha, no carro nem tanto assim, mas eu tenho histórias em loja física absurdas. Assim. Eu já tive cliente de época de fazer promoção. Uma pegou o pé direito, só tinha um par daquele. Uma pegou o direito, outra pegou o esquerdo. Era horário de almoço. Né? E aí uma falou assim, eu não solto, outra falou, também não solto. Eu falei assim, olha, eu não posso me envolver. E as duas ficaram ali, uma falava, eu não vou embora, a outra, eu não vou embora, e quem desistir primeiro leva. E ficou, e ficou, e ficou. Por fim, uma precisava realmente ir embora, ela tinha um horário de trabalho. E essa loja que a gente tem, ela tem 3 pavimentos, o último é depósito. Essa mulher pegou esse par de sapato que ela não levou, ela jogou lá embaixo no depósito, a gente não viu, ela achou um cantinho e jogou, e foi embora. E aí, nenhuma das duas ficou com o sapato. Eu fui achar uns 3 dias depois, jogado no depósito desse sapato. Então, a gente tem histórias. Uma vez, uma mulher chegou na loja também, dia de promoção, a loja lotada, ela chegou gritando, eu comprei o meu sapato, e eu dormi, e quando eu acordei, ele estava assim, gritando, e o sapato não presta e tal. A gente, meu Deus, o que aconteceu? Quando a gente abriu a sacola, e a loja estava muito cheia, tinha muita cliente, todo mundo parou para olhar. Quando a gente abriu a sacola, o sapato estava todo comido por um cachorro. E aí, todo mundo começou a rir. E a mulher ficou muito brava e foi embora e deixou o sapato e ela nunca mais voltou para buscar. Então, a gente tem algumas situações que acontecem, sim. Posso não lembrar muito, assim, do carro. O carro foi um tempo mais de pagar o preço, sabe? Foi um tempo mais de sol na cabeça, de procurar vaga ali onde não tinha, de carregar mala de sapato para muitos lugares. Às vezes, subir 4, 5 andares carregando mala de sapato, porque não podia usar o elevador social. Então, o carro foi um tempo de pagar muito preço, assim. Não tenho muitas histórias divertidas dessa época, mas foi realmente o que montou a minha base ali e me fortaleceu para abrir a primeira loja. Sou muito grata por esse período. Hoje são 8 lojas. Isso. Quando que foi assim, o momento que você decidiu expandir? Falei, poxa, o negócio está legal, vamos para a segunda loja, vamos para a terceira loja. Como é que foi isso aí? Existia muito aquele negócio que na Asa Sul ia ser melhor. A gente tinha muito isso na cabeça, né? Então, a lojinha era bem pequenininha. Acho que quando eu falo pequenininha, 27 metros. Realmente pequena. E não cabia mais. Então, a transportadora chegava com as caixas de sapato, e os sapatos vinham em saquinhos de freezer, tipo aqueles saquinhos transparentes. E a loja em frente tinha como se fosse uma varandinha, assim. Então, a gente rasgava aquela caixa e as mulheres começavam a pegar. E tinha um tatuador que era nosso vizinho e falava assim, meu Deus, parece um bando de pinto no lixo. E era muito engraçado, porque elas ficavam esperando, sabe, a transportadora deixar aquilo ali. E não cabia dentro da loja. Então, ficava meu irmão, na época, meu irmão tinha 16, 17 anos, ele ficava do lado de fora da loja com as sacolas no braço e recebendo delas, né? Mas na rua, porque não cabia mais dentro da loja. Então, a gente atendia ali praticamente na rua. E começamos na saga de procurar uma loja na Asa Sul. Demorou, foi difícil. Não era fácil você alugar uma loja no plano.
Hoje é mais fácil, naquela época não era. Então, a gente demorou ali quase 1 ano e meio, 2 anos, para conseguir a primeira loja ali na Asa Sul. E acabou que quase simultâneo, a gente também, na época, abriu uma loja em Lusiânia, não demorou muito. E ficamos com essas 3 lojas aí por uns 2 anos, depois foi expandindo, né? Então, teve a época de a gente ter mais loja, menos loja, e foi expandindo. Como é que funciona a escolha dos modelos? É por estação, é por época, ou é tendência, uma moda que surge? Como é que faz essa escolha para colocar lá para vender na Taísa? Então, tudo junto e misturado, né? São 120 modelos novos toda semana, praticamente, entre 100 e 120. Eu preciso atender a mulher clássica, eu preciso atender a mulher que está antenada na moda, eu preciso atender a pessoa que quer conforto, eu preciso atender a pessoa que tem uma necessidade esporádica. Então, a gente faz um bem bolado, vamos falar assim. Eu pego um pouco do que está na moda, eu pego uma parcela maior de modelos clássicos, que eu sei que todo mundo gosta, eu ouso um pouquinho em umas cores diferentes para fazer uma vitrine, para chamar atenção. Então, eu faço uma mistura mesmo. E, às vezes, também eu vejo, aqui vai ser um modelo muito bonito, vou fazer isso daqui e arrisco. Eu acho lindo, faço. Nem sempre dá bom, mas a maior parte das vezes dá bom sim, o pessoal gosta bastante. E aqueles modelos que, por exemplo, que sobram alguma coisa, não vai tudo, o que é feito com esse material? Então, aí a gente criou uma outra estratégia, né? O bom quando você tem um negócio que foi idealizado por você, e não é só um comprar e vender, é toda uma estrutura, você vai criando estratégias. O que acontece? Eu recebo um volume muito grande de produtos. E sobra, porque, por exemplo, tem um sapato muito bom, mas que no 39 não saiu, né? Às vezes no 36 ele não saiu, enfim. A gente criou a estrutura de fazer promoções nas trocas de coleção. E são promoções muito boas, muito convidativas. E como nós temos uma expressão forte nas redes sociais, a gente consegue trazer muita gente até as lojas. Tem cliente que só compra na promoção e fica bravo porque não tem o mesmo modelo da coleção. Mas, normalmente, tá? A gente tem clientes que os clientes eles compram na coleção o produto clássico básico e na promoção eles vêm pela oportunidade. Então, a gente liquida e é uma forma também de valorizar o nosso cliente, porque muitas marcas revendem essa ponta de estoque para outras pessoas venderem. Tem marcas que até incineram os produtos que sobram. Nossa! Pagam para incinerar os produtos que sobram. Então, no meu caso, eu trouxe isso para os clientes. Sou conhecida por fazer boas promoções e, normalmente, se você conversar com alguém que conhece a loja, fala assim, a loja é muito boa, mas ela sempre faz promoção muito boa também. Então, a gente liquida esses modelos que não tiveram tanta procura e, graças a Deus, eu sempre tenho cliente para comprar de uma forma ou de outra. Você tocou no assunto das promoções, de internet e tudo mais. Como é que é a relação da Taísa com as redes sociais? Você divulga o material também no Instagram, tem promoção lá também? Como é que funciona isso? Então, aí é mais um diferencial, porque quem não é visto não é lembrado, né? Assim, eu comecei a fazer live quando nem tinha o Instagram, eu fazia live no Facebook. Olha. Então, primeiro, quando a gente abriu a lojinha pequenininha ali, a gente tinha um mailing, a gente mandava um mailing para avisar que chegou o sapato, então mandava por e-mail. Passou algum tempo, vieram os primeiros smartphones e tudo, e um dia eu tava fuçando lá no Facebook e tava assim, live. Falei, cara, peraí, cliquei lá e falei, gente, tô começando uma live aqui na loja. Tudo. E foi muito interessante, porque eu nunca tinha visto loja nenhuma fazer live, loja nenhuma mostrar os modelos. E as pessoas começaram a me assistir. E essa primeira live eu fiz até no meu perfil pessoal, que depois eu transformei no perfil da empresa. E ficou grande essa questão das lives, ficou muito grande. Então, hoje a gente tem uma expressão forte, né? Eu estava olhando até ontem lá, 15 milhões de visualizações no último mês no Instagram, né? Então, a gente tem quase 900 mil seguidores assíduos. E você vê que quando a gente posta, tem postagem que tem um alcance muito grande, porque mulher gosta de sapato, mulher gosta de pagar barato, mulher gosta de variedade. Então, eu acabei ficando num nicho muito bom. E a pandemia veio também para fortalecer isso. Na pandemia, eu fiz live todos os dias. Não tinha ninguém andando em Brasília. Eu pegava a chavinha da minha loja, ia lá dentro da minha loja sozinha, e falava, mulherada, vocês estão tristes em casa, mas vamos ver sapato para animar? e eu ficava conversando com elas durante a live. Então, todos os dias eu faço live, de 2 a 3 lives. Eu fotografo todos os produtos. Eu respondo todas as clientes no Instagram. E eu sou meio centralizadora, assim, tá? Mas realmente a rede social é forte pra gente e tem ajudado bastante. Isso que eu ia te perguntar, isso foi uma forma que você usou para vencer aquele período tão complicado que foi a pandemia, então? Isso, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A pandemia, eu digo que nem foi tão ruim pro lojista em si, porque tinha muito dinheiro circulando no mercado. E as pessoas estavam em casa, elas não gastavam com outras coisas, então elas compraram coisas. Pra você ter ideia, na época da pandemia era muito engraçado. A pessoa ligava e falava assim, olha, eu preciso que entregue esse sapato hoje à noite na minha casa. E aí
A gente desligava o telefone e ficava rindo. Gente, mas ela vai aonde hoje à noite com o sapato, né? E uma vez o motoboy que estava fazendo entrega pra gente disse que ele parou no sinal, tinham vários motoboys e eles têm uma conversa ali. Um motoboy perguntou, o que você tá levando? Um falou, remédio. Outro, tô levando comida. O que você tá levando? Pô, tô levando sapato. Uma mulher desesperada ali. Aí todo mundo começou a rir, né? Elas compravam, né? Ir pra onde eu não sei, mas elas compravam. Porém, a rede social era a forma que a gente tinha de se comunicar. Então, postava, fazia vídeo, fazia live, né? E elas realmente conseguiam ter acesso aos produtos. E foi uma forma de driblar, sem dúvida nenhuma. Eu vou dizer que a rede social agora até está ficando mais difícil, porque o funil está aumentando cada vez mais, né? As pessoas estão mais exigentes com aquilo que elas dedicam tempo para assistir. E hoje você tem muito apelo. Todo mundo está na rede social. Todo mundo precisa, então, médico, dentista, advogado, cientista, professor, né? A concorrência é muito grande. Você precisa ter um diferencial hoje mais forte ainda, mais amplo, para se destacar na rede social. Teve um período que você realizava essas vendas também pela internet. Hoje já deu uma diminuída? Como é que funciona? A gente vende muito pelo WhatsApp. Nós estamos fazendo uma plataforma para atender os clientes, né, online, porque é aquilo. Eu recebo de 100 a 120 modelos novos todas as segundas-feiras. Só que esse produto, ele chega na loja, ele é exposto imediatamente. Eu não tenho tempo de guarda desse produto, diferente de outras marcas, né? Então, eu coloco ele direto na loja para o meu cliente. Ele chega na loja, eu já faço uma live para falar que ele chegou. Segunda-feira à noite eu fotografo e terça-feira eu já começo a lançar tudo. Catálogo, tá tudo lançado terça-feira. Segunda-feira é aquele dia que é caótico para mim. E aí, o site não conseguia acompanhar essa reposição. Porque você precisa fotografar, colocar a descrição do produto, você precisa... É um trabalho mais minucioso. Nós tivemos já site 2 vezes e 2 vezes a gente não conseguiu emplacar. Porque o cliente... Ele até queria o que estava no site, mas como não tinha o que acabou de chegar na loja, ele se sentia em desvantagem. E aí não deu certo. Então, hoje a gente está tentando montar uma plataforma para que a mesma foto que eu coloque na rede social seja a foto do site, o cliente consiga comprar através daquela foto, né? E que a parte de catalogar fique mais viável para nós, é bem por aí. Então, esse trabalho pelo WhatsApp, então você tem uma clientela fiel que sempre está contigo ali. Tenho sim. Tem muita gente que só compra pelo WhatsApp. A gente manda sapato para a fronteira e o povo do Paraguai vem buscar na fronteira. A gente manda sapato muito para São Paulo, para o Sul, né? A gente atende, assim, praticamente o Brasil inteiro através do WhatsApp. E do Instagram também. Acaba que você consegue ter essa presença nacional e às vezes até internacional, dependendo da situação, embora o frete possa ficar mais caro que o sapato, já que a gente tem um preço muito bom. A sua base é aqui em Brasília. Você já pensou em expandir para outros lugares? Mas com a internet, de qualquer forma, você está em todos os lugares. Mas lojas físicas em outras cidades, você já pensou? Então, Goiânia foi um exemplo muito bom, porque um ano, e no Natal, eu estava numa loja nossa atendendo, porque você vai lá na loja, você vai ver na linha de frente. Estava lá atendendo, e aí faltava, assim, 10 minutos para a loja fechar, estava todo mundo exausto. Chegou uma van com 15 mulheres. E essas mulheres desceram, vamos. Eu já percebi que o sotaque era diferente. E elas falaram, a gente acabou de chegar de Goiânia, a gente fretou essa van para vir comprar sapato aqui. Na época eu não conseguia atender por WhatsApp nem nada. E aí elas começaram a comprar, as funcionárias, olha, a gente tem que ir embora. Eu falei, não, vão embora, eu fecho a loja com elas. Fiquei ali, conversei um pouquinho, troquei uma ideia. Elas, não, em Goiânia tá todo mundo falando de vocês, tem que ter uma loja em Goiânia. Eu falei, cara, por que eu não tenho uma loja em Goiânia ainda? Passou ali o Natal, uns 15 dias. Na época, minha filha mais velha tinha 1 aninho e pouco. Botei ela no banco de trás do carro. No dia, eu só perguntei para elas assim, me fala um bairro bom em Goiânia? Elas falaram que setor marista é bom. Eu falei, então tá bom. Não tinha nem noção. Peguei meu carro e fui para lá. Parti Goiânia. Vou voltar no mesmo dia. Dei uma rodada lá. Vi uma lojinha alugando. Liguei lá. A moça, não, estamos alugando. Eu falei, então beleza, vamos alugar. Aluguei a loja. Ali naquele único dia que eu fui para Goiânia, aluguei a loja. Falei, vai começar e vai ser aqui. E aí a gente teve a primeira loja de Goiânia, que era pequena. Hoje a gente já tem uma loja lá de quase 600 metros quadrados. É uma loja bem grande, também no setor marista. E existe a vontade de expandir para outras cidades, né? São Paulo é uma das cidades que mais tem demanda. Mas é aquilo também. Falta um pouco de coragem da minha parte, porque eu sei todo o trabalho que dá. E a gente tem que colocar o chapéu onde a mão alcança, né? Crescer demais nem sempre é bom. Interessante. Hoje, a tua família te ajuda nesse processo todo? Sim. A minha empresa é uma empresa familiar, né? Então, toda a minha família está comigo, graças a Deus.
Então, eu tenho a minha mãe, eu tenho meu irmão, eu tenho meu marido, tá todo mundo ali envolvido no negócio. Tenho funcionárias excelentes, tenho pessoas que estão comigo praticamente desde o começo, mas a família faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Você está num lugar seguro, você não precisa se preocupar. E foi muito bom, porque cada um ficou com uma parte ali do negócio e vai todo mundo se ajudando. Numa emergência, você liga, né? Esse ano mesmo, na véspera de Natal, deu um chuvão, dia 24, 5h30 da tarde, alagou uma loja. Fomos todos lá, liberamos as funcionárias, foi toda a família lá, dar uma, né, resolvida ali no problema, passar um rejunte no canto ali para tentar. E é assim que a gente funciona, é assim que a gente faz e graças a Deus tem dado certo. Como é que funciona a tua rotina de trabalho, de mãe, de esposa, de empresária, de empreendedora e sempre está pensando lá na frente? Como é que você concilia tudo isso aí? Pensamento acelerado, é uma característica minha, sempre foi. Mas é um negócio meio maluquinho, assim. Você entrar na minha vida e fala assim, opa, tem hora que você faz coisa de mais, tem hora que você faz coisa de menos, como é que você dá conta, de onde vem isso? Então, realmente, não é uma rotina. Eu sempre tive um problema com rotina, desde pequena. A escola, para mim, era difícil por conta da rotina. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de aversão à rotina. E eu gosto muito do inesperado. Então, acho que isso, né, me faz gostar de ser empreendedora também. Então, todo dia eu acordo, qual que é o leão que eu vou matar hoje, qual que é o problema que eu vou resolver agora. Eu sou uma boa solucionadora de problemas. Eu gosto de solucionar problemas, vou atrás de resolver e tento conciliar da melhor forma possível. Não tiro férias 100% nunca, mas tiro mais vezes de férias por ano do que a maior parte das pessoas que eu conheço, por exemplo. Então, tudo tem um ônus, tudo tem um bônus. Se eu tiro férias, à noite eu estou lá, respondendo, resolvendo tudo, mas eu posso ficar uns 2 dias a mais do que se eu fosse, talvez, um CLT ali naquela situação. Então, estou disponível 100% do tempo para minha empresa, mas também estou disponível 100% do tempo para minha família. A gente vai medindo, o que for mais urgente ali, a gente resolve, quando não dá para conciliar. Né? E como eu te falei, como eu tenho a minha família em volta, se eu não puder ir numa apresentação da minha filha, minha mãe vai, meu marido vai, meu pai vai, meu irmão vai, alguém vai. Né? Mas raramente isso acontece. Normalmente a gente consegue conciliar, eu mando um representante, alguém lá na empresa também, e a gente vai conseguindo resolver. Quando você viaja, você fica prestando atenção nos pés das pessoas, no tipo de sapato que está usando? Você fica assim, nossa, a pessoa passa, você já dá aquela olhadinha ali? Demais, demais, demais. Uma coisa, quando você viaja, né, você acaba trazendo ideias novas. Então, a gente tem que olhar, a gente tem que ter esse olhar atento, porque é isso também que traz um diferencial para o seu trabalho. Eu falo para minha filha, né, de 10 anos, a gente tem que treinar o olhar. A gente tem que ver qual que é a necessidade, qual que é a dor da pessoa, qual que é, né, o problema que aquela pessoa tem para a gente conseguir solucionar. Então, se eu vou para um outro país, para uma outra cidade, já falo, aqui daria certo ter uma loja, aqui não dá, tá todo mundo de tênis. Aqui é um nicho, aqui não é. Olha, que legal essa cor que tá todo mundo usando aqui, no Brasil isso ia emplacar. Então, a gente tem que ter esse olhar mesmo. Eu acho que o empreendedor, ele nunca para, porque ele sempre está buscando oportunidade. E quando eu acho um modelo bonito de sapato, é uma oportunidade para mim. Por mais que você fale assim, mas você vai fazer só 500 pares daquele modelo. Mas ali é uma oportunidade, porque eu junto com outra, que junto com outra, que junto com outra, e crio realmente um repertório bacana de produtos para os meus clientes. Então, tem que ter o olhar treinado o tempo todo e disponível o tempo todo. Brasília é uma capital planejada, conhecida pelos monumentos arquitetônicos e tudo mais. Isso te influencia de alguma forma quando você pensa em algum modelo? Influencia, assim. O sonho da minha vida era ser arquiteta. Era o sonho da minha vida, ser arquiteta, mas realmente, por uma série de questões, a faculdade de arquitetura nunca bateu na minha porta. E eu gosto muito dessa questão da arquitetura mesmo, do visual. E, como eu te falei, o olhar é treinado, né? Quando a gente mora em Brasília, eu acho que a gente tem um olhar mais amplo. Principalmente se você anda ali, né, na parte da esplanada e tudo, que você vê aquele pôr do sol maravilhoso. Tudo aquilo vai treinando seu olhar, a sua mente, para que você realmente consiga expandir e ter novas ideias, sem dúvida nenhuma. Eu sou apaixonada por Brasília, sou suspeita. Aqui, a sua base, qual a sua relação com Brasília? Eu tenho uma relação de muito carinho com a cidade. Já tive a oportunidade de morar em muitos lugares. Embora eu tenha empresa, meu marido trabalhou fora por muitos anos. Então, eu cheguei a ter casa em Brasília, em Malta, eu cheguei a ter casa em Brasília, em Lisboa, eu cheguei a ter casa em Brasília, em Munique, Brasília e Chicago, Brasília e Orlando, e sempre voltei para Brasília. Foi até um problema, assim, no nosso casamento chegou uma hora que a gente falou, ou segue a carreira dele ou segue a minha, né? Porque para ele não tem mercado aqui, para mim não tinha mercado onde nós estávamos. E aí, ele falou, não, Thaís, então eu vou te acompanhar. E o Matheus, né, realmente veio me acompanhar. Mas nós escolhemos Brasília, nós gostamos de Brasília, nós tivemos a oportunidade de ver outros lugares, mas eu gosto muito da cidade. Que legal, viu? Tem alguma história
com Brasília em específico, uma coisa que te marcou da infância, ao longo desses 18, até com esses 18 anos de empresa? Olha, na minha infância eu gostava muito, era uma coisa assim, nós éramos mais humildes e o meu final de semana meu pai me colocava no carro e me levava a passear lá no lago. E eu ficava vendo as casas e eu falava assim, nossa, um dia eu vou ter uma casa aqui. E a gente passava na ponte, eu olhava aquilo, eu falava que cidade linda. E tudo aquilo enchia os olhos mesmo, né? Eu acho que a minha história com Brasília é bem por aí. Toda a questão do planejamento da cidade também, eu acho que planeja, organiza nossas ideias na nossa mente. Cresci muito aqui, e o legal de Brasília é que você tem vários mundos na mesma cidade, né? Então, às vezes, você está ali na Asa Sul de um jeito, você vai para a Asa Norte é outro jeito, se você vem aqui para Águas Claras é outra coisa, se você vai para Taguatinga é outra, e eu tenho loja em vários lugares dentro do DF, e eu falo que são vários, né, pequenos países numa mesma cidade, porque você tem coisas muito diferentes, muito próximas, e isso é muito bacana, aumenta muito o repertório, sem dúvida nenhuma. Gosto muito da cidade. Voltando aqui na empresa, você falou que no início era mais fácil trabalhar em determinadas áreas, mas hoje a concorrência é muito maior. Sim. Como é que você lida com isso? Então, eu acho que assim, tem espaço para todo mundo. No início, realmente, de loja com preço bom de calçado, só tinha eu. E aí depois começou a vir e cada vez mais lojas e cada vez mais pessoas fazendo um padrão mesmo. Isso não foi só com calçado, né? Começou a acontecer com muitas coisas. Então, a gente tem que ter o nosso diferencial. O que é o meu diferencial? Sem dúvida nenhuma, eu acredito que o conhecimento que eu tenho, né, que tudo que eu desenho de modelo tem um peso diferente, às vezes de uma pessoa que está começando agora, às vezes de uma pessoa, né, enfim, então você tem um know-how diferente. E você tem uma conexão com seus clientes que é um diferencial. Tenho clientes que compram de mim há 18 anos, há 17 anos, né? Então não é fácil, às vezes, esse cliente desapegar de mim e começar numa marca nova. E, sem dúvida nenhuma, como você tem um volume grande, você consegue trazer mais opções para o seu cliente. Que é mais difícil de pessoas que estão começando agora oferecer. Em contrapartida, quem está começando agora consegue oferecer um atendimento mais personalizado, né? Consegue trazer coisas que, às vezes, eu não consigo trazer. Então, tem espaço para todo mundo e a gente tem que ver qual que é o diferencial que eu posso oferecer para o meu cliente naquele momento. O que eu posso oferecer e fazer o meu melhor. Se aquilo não for suficiente, eu vou ter que achar outra estratégia. Você, na sua equipe, você tem esse treinamento também, você passa isso para a sua equipe, porque não é só preço, não é só Sim. qualidade, tem um atendimento também que faz a diferença. Isso. A questão Como é que funciona esse treinamento? A questão do atendimento é muito complicada, porque quando eu idealizei a loja, a questão da loja era o seguinte, era um atacarejo, né? Então a gente queria que o cliente chegasse, escolhesse seu próprio produto e fosse embora, sem a arte do convencimento do vendedor. Eu já fui vendedora em loja de shopping e eu nunca gostei dessa abordagem. Então, era muito difícil você trazer esse conceito novo, Sim. tá? É como se fosse um self-service de sapatos, né? Eu brinco que a primeira pessoa que trouxe um self-service para o Brasil deve ter sofrido horrores, quando já se viu não ter um garçom para botar a comida no meu prato, né? Hoje é muito comum. Então, a gente tem, sim, muitas pessoas que ainda não se acostumaram com essa forma, muitas pessoas que querem ajuda para servir, para calçar o sapato, para pegar o produto, né? Mas a gente tem esse diferencial do autosserviço, que muitas pessoas também gostam, de não ter a abordagem, de não ter a chateação. E a minha conexão com o cliente fica mais na rede social. Ela é mais forte na rede social, o cliente tem acesso a mim. Quantas lojas, né, você compra que você tem acesso ao dono? É muito raro. Então, a minha conexão fica ali. Porém, se você for na minha loja, não é que ninguém vai te tratar mal, nem nada assim. Mas você não vai ser mimado, até porque isso não faz parte da minha essência e eu não conseguiria reproduzir isso na minha empresa. Então, a minha loja ela é simples, o piso é simples, a prateleira é simples, mas o que eu quero te oferecer? Eu quero te oferecer um produto num preço bom, que você não vai se endividar para levar para casa, que você vai usar, que vai ser bacana para o seu dia a dia, né? Porque às vezes não adianta nada, você compra um sapato maravilhoso, um atendimento lindo, o atendimento durou 10 minutos, só que você teve que parcelar aquele sapato em 6 vezes no cartão. Você vai ficar 6 meses pagando aquilo, entendeu? Só porque você teve um atendimento um pouco melhor? Na minha cabeça funciona, eu sei que existem pessoas que precisam, e tem momentos da vida da pessoa que você precisa disso mesmo. Mas na minha cabeça, o bom negócio, ele é bom quando ele é bom para todos os lados. Né? Então, eu quero oferecer preço e qualidade de produto. O atendimento, ele vem ali como uma segunda etapa. Por isso que eu te falo que uma pessoa, às vezes, que está começando agora, ela pode oferecer um atendimento melhor, porque ela tem uma equipe mais reduzida. E hoje está muito difícil você conseguir treinar, cada vez mais difícil você conseguir bons atendentes, né? Boas pessoas para realmente conversar com seus clientes.
E é uma tendência mundial. Se você for, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente chega a entrar em loja de 1.200 metros quadrados com 2 caixas e uma pessoa na porta. E aí você vira e fala, poxa, como que vai ser o futuro? O futuro vai ser esse, do meu ponto de vista. O cliente fazendo as suas escolhas por si só, sendo responsável por suas escolhas sem uma intervenção de um terceiro. E eu acho que o Brasil está caminhando para isso cada vez mais. Tem uma liberdade também do cliente, né? Porque o cliente vai lá, porque é chato, você chega em um determinado local, começa a olhar um produto, aí chega o atendente lá. Tudo bem, posso ajudar? Não, estou só olhando. Aí a pessoa fica do lado. Gostou? Não, estou só olhando. Né? Chega a ser constrangedor também, né? Isso tem um nome, tá? Quando eu trabalhei em loja de shopping, eles chamam de sombra. Você tem que ser a sombra do seu cliente. E é uma abordagem que eu considero invasiva. Sim. Tá? Eu não gosto. Eu não gosto de comprar em lojas assim. E assim como eu acho que tem muitas pessoas que também não gostam. Imagina você, como mulher, ir numa loja que você pode provar 30, 40 pares de sapato e ninguém vai te perguntar nada. E você pode sair também sem levar. Sem comprar nada, é normal. Tem gente que vai fazer terapia na loja direto. Eu escuto, briguei com meu marido, vim aqui só provar um sapato para arejar a cabeça. E ela pode não comprar naquele dia, sim, mas ela vai voltar ela outra volta, vez. Sim, ela volta. Então você oferece uma oportunidade para a pessoa ter um contato com o seu produto direto, que ela é preciosíssima. E eu acho que nada muda isso. Agora, imagina só, você entrar numa loja, a cliente fica falando, ficou lindo no seu pé, ficou lindo. E tá horroroso, gente. Tá horroroso. Ela tá falando aquilo só para ganhar, às vezes, uma comissão. Pra que isso? Você vai levar para casa um produto que não tá bonito no seu pé, um produto que você não escolheu por si só e que não vai combinar com nada que você tem no seu guarda-roupa. E aquela pessoa não vai voltar. Não vai voltar. Comprar novamente. Não volta, entendeu? Então, é outro perfil de consumo, realmente. Né? É um perfil que o cliente toma a decisão dele. Se o cliente quer ver o produto de pertinho, ele pode ir lá no Instagram, tem vídeo, eu mostro, eu falo qual é a vantagem, falo com o que combina, falo como usar. Ele tem essa informação, mas ele só pega se ele quiser, sem invadir o espaço dele. Ao longo desses 18 anos, teve algum momento emocionante nessa sua trajetória que ficou marcado? Sim, teve sim. Quando a gente tinha uma loja em Águas Claras, que essa loja fazia fila na porta, e era assim, ó, a gente gritava lá dentro, só pode ficar 5 minutos, vamos. Só podia ficar 5 minutos dentro da loja, a gente botava o cliente pra gostou, fora. Escolheu, pagou, tchau. E era uma loucura, ficava uma fumaça, assim, na loja era até, assim. E a gente não achava um lugar maior, não achava. E calhou que construíram um prédio do lado, assim, e alguém reformou uma loja inteira e a pessoa não inaugurou a loja. E a gente passou, olhou e falou, cara, vai dar para alugar. E deu certo, a gente alugou aquela loja. E era uma loja de 400 metros quadrados. Era uma coisa, assim, de louco, assim. Não tinha em Brasília, na época, nada parecido. E inaugurar aquela loja, assim, mudou tudo. Porque a gente falou, pô, a gente pode ter um espaço bacana. A gente mudou o nível, sabe? Saiu daquele negócio zoado, bagunçado. E chegamos numa loja realmente mais estruturada. Então, foi muito emocionante aquele momento. Mas muitas outras coisas aconteceram. A gente viveu muitas coisas, né? Desde quase quebrar, desde ter que fechar a loja, abrir loja nova. Funcionários que a gente viu crescer, casar dentro da empresa. Filhos que nasceram. Então, assim, acontecem muitas coisas. Eu brinco que cada loja é como se fosse um filho. E eu posso falar isso porque eu tenho 2 filhos, tá? Mas cada loja é como se fosse um filho. Elas têm as suas necessidades, as suas dores e seus amores. Então, a gente vai criando um carinho, um amor para aqueles lugares e vai realmente criando e trazendo histórias com emoção, sem emoção, mas sempre tendo histórias ali com elas. Olhando essa tua trajetória, você teria feito alguma coisa diferente? Eu acho que todo mundo vai falar que faria alguma coisa diferente, né? Mas eu penso que tudo aconteceu no tempo que era para acontecer. Se a gente mudasse, talvez a história hoje não chegaria onde chegou, né? Então, tudo que eu passei, até as coisas mais difíceis, me moldaram para chegar aqui até hoje. Então, já quase quebrei, já perdi minha casa, já perdi tudo. E, mesmo assim, eu acho que tudo aquilo fez parte, porque me fez olhar para o negócio de outra forma, me fez trazer coisas novas, sem dúvida nenhuma. Que conselho você daria para uma jovem universitária, estagiária, que está nos assistindo, que tem um sonho de empreender e não sabe por onde começar? Sempre falo, comece pequeno. Seus primeiros clientes são aquelas pessoas que estão próximas a você. Não venda aquilo que você não teria condição de comprar. Então, começa pequeno, pé no chão e não desiste, porque não vai ser fácil. Quando a gente olha assim, 18 anos, foi fácil. Não. O começo ali é penoso, é difícil. Depois que você está estabelecida, pode ter partes ainda muito difíceis. Mas se você tiver um sonho, se você estiver disposta, é uma coisa que vale muito a pena. Qual foi o seu maior aprendizado nesses 18 anos de história de estrada? É não desistir. Não desistir, sem dúvida. Porque se você desiste, o negócio para. E, depois de um tempo, quando o negócio chega num determinado padrão,
você não tem mais o direito de desistir. Porque muitas pessoas dependem de você. Então, mesmo quando você está esgotado, você tem que ter ali aquela capacidade mental de falar assim, eu não tenho o direito de desistir realmente. É isso que te mantém motivada, de toda segunda-feira receber estoque novo, fotografar, catalogar e pensar, é isso que te mantém motivada? É isso e pagar as contas também, né? Sem dúvida nenhuma. A gente precisa pagar as contas. O empresário, ele brincando, né? Ele vende almoço para pagar a janta. Ele tem que... O produto chega, eu preciso vender para pagar o que chegou, sem dúvida nenhuma, né? Então, a gente precisa vender e pagar as contas, mas também você tem uma responsabilidade social, você tem, né, uma responsabilidade com a sua própria família, que ela é muito mais ampla. Quando você trabalha para alguém, você pode falar, não, vou parar hoje, entendeu? E talvez você não consiga pagar suas contas aquele mês e tudo, depois você arruma outro emprego. Quando você tem toda uma rede que depende do seu trabalho, eu já trabalhei no internado na UTI, entendeu? Então, assim, você não para. Parar não é uma opção, né? Então, mas eu dou graças a Deus, eu brinco, eu quero trabalhar até o último dia da minha vida, porque isso quer dizer que eu tenho saúde, que eu estou vivendo bem e que meu trabalho está dando resultado. Na tua opinião, quais são os erros assim mais comuns que as pessoas cometem, as pessoas que trabalham com moda? É um erro, assim, você começa a perceber alguém que começa um empreendimento, começa uma loja e está cometendo aquele erro. Qual é o erro mais comum que você percebe? Olha, um deles é crescer rápido demais. A pessoa deslumbra, cresce muito rápido. E não é assim que funciona. Eu já tentei crescer rápido demais, né? E o outro é você querer, vamos falar assim, fazer história. Você fala assim, não, vou fazer um negócio aqui completamente diferente, inventar demais, investir dinheiro demais naquilo. E realmente não ir para frente. Eu acho que o simples, sabe, o feito é melhor do que o perfeito. Então, aquele pessoal que reforma aquelas lojas homéricas, maravilhosas, e não dura muito tempo, porque todo o custo que você teve ali, você vai ter que distribuir no preço do seu produto. E como que você vai ter um preço competitivo com aquela loja que já tem 20, 30 anos de mercado? Né? Aquela loja ela tem tradição e tudo. Então, a gente precisa focar que o feito é melhor que o perfeito, começar pequeno realmente, sem dúvida nenhuma. Você, assim, na rua, você consegue identificar uma pessoa que está usando o seu sapato, a sua marca? Sem dúvida. Você olhou assim, opa, comprou na minha loja. E qual é a sensação? Sem dúvida. É bom demais. Às vezes eu até abordo a pessoa e falo, sapato bonito, viu? Eu que fiz. Ó, compra outro, viu? Agorinha mesmo cheguei aqui e a pessoa que me atendeu estava com o sapato da loja. Falei, você é cliente da loja, ela sou muito, calço 33. Eu falei, então pronto, porque lá na nossa loja a gente tem um carinho com o pessoal que calça 33. Então a gente tem que ter esse olho também, tem que estar próximo dos clientes. Quando eu vou em algum lugar e eu consigo ver que a pessoa está um pouco mais receptiva, eu já falo, ó, lá na loja, né? Na loja e tal. Foi eu que fiz, viu? E é muito bom, é muito bom. E onde é que você busca inspiração, assim? Porque eu acredito que deve chegar aquele momento, poxa, já fiz de tudo um pouco, o mercado é assim, eu tenho que buscar inspiração. Onde é que você busca essa inspiração? Tem várias vertentes que a gente usa, né? Então, a gente pode usar a internet, que você pesquisa tudo, depois você pode usar revistas. Quando também está um pouco mais escasso, eu já solto lá no Instagram, isso é muito legal. Meninas, tem algum modelo de sapato que vocês querem muito, alguma cor que vocês estão querendo muito? Me passem e a gente vai ver se dá para fazer algo parecido. Então, as próprias clientes me mandam sugestões. A gente usa tudo. Às vezes, até uma cor da natureza. O legal é que as cores que combinam na natureza, as cores que estão nos animais misturadas, são as cores que ficam bonitas para você misturar no sapato também. Então, a gente estuda, a gente busca conhecimento, de vez em quando faz um curso de cor, faz um curso, né, de modelagem aqui, para dar uma reciclada. E também a gente abre espaço para que as clientes deem sugestões e a gente também busca no passado coisas que venderam bem, coisas que tiveram boa aceitação, para realmente reproduzir ou reproduzir com pequenas mudanças. Você acredita que tem muita diferença dos primeiros sapatos que você produziu para os de hoje? Fala assim, caramba, como é que uma pessoa comprou esse modelo? Ou então, não, esse modelo estava muito bonito desde o início e até hoje mantém. Tem uma diferença do primeiro para esse último aqui? Tem uma diferença grande, né? A tecnologia mudou muito. Então, quando a gente começou, o sapato era praticamente 100% feito à mão. Hoje você já tem muita influência de maquinário que acaba que o acabamento fica melhor. Porque quando você faz à mão, é mais difícil você fazer duas coisas iguais, né? Então, a gente tem essas diferenças, sim. Às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, quem comprou esse sapato estampado? Jesus amado! Mas, na época, se usava e as pessoas gostavam, né? Então, realmente faz parte, tá? O negócio vai evoluindo, assim como tudo que a gente consumia há 20 anos atrás, hoje deu uma melhorada, né, uma aprimorada e realmente se industrializou um pouco mais. E lógico, eu não tinha o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, então fazia mesmo escarpão
pink, cintilante. E o pessoal gostava. Gostava, entendeu? Então, mas hoje eu olho e falo assim, meu Deus, se eu colocar na loja não vai vender, né? Então, mudou também. O apelo do mercado, ele mudou. Da pandemia para cá mudou muito também, né? As pessoas estão mais centradas nas suas escolhas, elas estão mais cientes, elas não compram mais só para acumular, elas compram aquilo que elas precisam. Foi mudando a história da empresa? Foi, mas todo mundo foi mudando junto. E se a gente não acompanhar, a gente fica para trás, né? Então, é bem por aí mesmo. Tem algum lugar aqui da cidade, voltando aqui a falar de Brasília, um lugar que te inspira, quando perguntam assim, você viaja muito, você é de Brasília, qual o primeiro lugar que você lembra? O primeiro lugar que eu lembro é o Eixo Monumental, sem dúvida nenhuma, né? Aquele pôr do sol, assim, de Brasília, maravilhoso. A minha filha fala que é o pôr do sol da Cinderela, que fica um azul ali, super bonito. Então, eu gosto muito, eu acho que ali dá uma sensação muito boa, de até liberdade mesmo da cidade. Brasília tem isso, né? Você olha para o horizonte, fica meio livre. Então, eu gosto muito. As entrequadras também me encantam bastante, mas, sem dúvida nenhuma, o Eixo Monumental enche meus olhos. Olhando para a Thaísa de hoje, pudesse falar para a Thaísa de 18 anos, o que falaria? Não desista, persista, a história vai ser boa e nem você vai acreditar onde você vai chegar. Seria bem por aí. Tem alguma frase que, de repente, você colocaria na fachada assim, de uma das lojas? Uma frase que te representa? Olha, que me representa não, mas não é questão de me representar no meu trabalho, mas uma frase que eu colocaria, sem dúvida nenhuma, uma frase de gratidão a Deus, porque todo esse trabalho a gente só dá para fazer se você tiver Deus junto com você. Você não dá conta de acordar de manhã e às vezes lidar com problemas da dimensão que eles são, né? Se você não tiver Deus junto com você. Tem coisas que a lógica empresarial não explica, mas Deus faz. Eu era uma improvável. Se você olhar para mim, eu era uma improvável. Como que poderia dar certo? Eu não tinha recursos, não tive capital, eu construí tudo em cima do meu nome. Até hoje, você olha e fala assim, Thaísa, mas como é que você posta todos os sapatos, você desenha todos os sapatos, você fala com todas as funcionárias? Até hoje, muita gente olha para mim e fala, como que dá certo? Então, eu acredito sim que uma frase de gratidão a Deus, ela é muito bem-vinda e eu gosto sempre de deixar isso em todo lugar que eu vou. Tem muito trabalho? Tem. Mas a parte que não foi o meu trabalho que eu fiz, né, foi Deus que me deu. Então, foi um projeto, acima de tudo, de Deus para minha vida. Deus projetou essas lojas antes de mim, e por isso deu certo. Eu só disse que sim para o propósito. E foi... Foi embora. Divulga o seu Instagram, o Instagram da loja, para as pessoas que ainda não conhecem, que eu duvido muito. Muita gente deve estar assistindo a gente agora, já usou ou vai usar algum sapato da marca da Thaísa Francischini. Quais as redes sociais? É @Thaísa Francischini. É difícil de escrever, mas você pode escrever errado que vai aparecer lá. Uma mulherzinha com 3 sapatos. Francischini. Isso, @Thaísa Francischini. É só isso aí mesmo. E vão lá, vão conferir. Tenho certeza que mesmo que você não queira comprar, pelo menos vídeo de sapato bonito você quer ver. Então vai lá conferir, você vai gostar com certeza. Thaísa, muito obrigado mais uma vez por vir aqui nesse episódio do nosso podcast. Um bate-papo com certeza enriquecedor, inspirador para muita gente. Te desejar muito sucesso, que outras lojas venham, que você continue amando o que você faz, sobretudo amando Brasília. Amém. Obrigada pela oportunidade. Fui muito bem recebida e foi muito bom estar com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história. Muito obrigada. Seja bem-vinda sempre. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Mais Brasília. Semana que vem tem muito mais. Não esqueça, siga a gente lá nas redes sociais, @Mais Brasília Oficial e também no nosso canal no YouTube. Pode acompanhar essa e outras entrevistas na íntegra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau.